Em leilões internacionais, relíquias pessoais daqueles que ocuparam o cúspide do Terceiro Reich. Se encontraron con lupas que había usado Adolfo Hitler, con cruces, con decoraciones. Um relógio de pulseira com iniciais de Adolf Hitler foi adquirido por mais de $1 milhão. Pouco depois, uma de suas limusines oficiais quase alcançou o valor de 7 milhões. Mas não se trata apenas de números. Cada um desses objetos carrega uma história de poder, propaganda e violência que ainda ressoa na memória coletiva. A controvérsia ressurgiu rapidamente. Enquanto alguns argumentam que esses artefatos devem ser preservados como evidência histórica, outros denunciam sua comercialização como uma banalização dos horrores do regime nazista. O debate se intensifica quando surgem itens ligados a figuras como Joseph Goebbels ou Hermann Göring, cujos pertences, de manuscritos até joia projetado para extensão, eles têm esquerda para o luz em exposições e lances privados. Entre colecionadores, museus e descendentes de vítimas, mercado de esses objetos torna-se um campo minado onde o passado é disputado fragmento por fragmento. Assim começa esta jornada pelas posses mais controversas do nazismo, onde cada fragmento preserva a marca material de um poder que marcou o mundo para sempre. Hitler em leilão. Ele escuro jornada de deles objetos avançar de valor. De todos os pertences pessoais que acompanharam Adolf Hitler durante sua ascensão e consolidação do poder, poucos são tão singulares quanto um relógio de pulso de ouro, fabricado por Andreas Huber. Esse objeto, entregue provavelmente ele 20 de abril em 1933, por ocasião do seu 44º aniversário, foi nomeado, juntamente com Hindenburg, cidadão honorário da Baviera, o primeiro na história alemã a receber tal reconhecimento. Este relógio, com seu design reversível e fabricação exclusiva, foi apreendido em 4 de maio de 1945 pelo sargento francês Robert Mignot. Ele estava entre as primeiras tropas aliadas a entrar no refúgio alpino de Hitler em Berchtesgaden. Juntamente com seus camaradas, ele teve acesso tanto à residência secundária do ditador quanto aos túneis subterrâneos do complexo. Lá, em metade do abandono, eles encontraram numerosos pertences pessoal. Entre eles estava este relógio, que Mignot decidiu guardar como lembrança de guerra. Ao retornar à França, ele a transferiu para seu primo, o antecessor direto do atual proprietário. Desde então, o papel permaneceu em mãos de família, sem ter Steve nunca vendido nem expor publicamente. Não era até 2022 que esquerda para o luz. Dele, estado de o relógio está notavelmente bem preservado. Apresenta apenas um ligeiro desgaste na pulseira original de couro exótico. Um perito independente confirmou tanto a autenticidade do mecanismo quanto a integridade geral do relógio, observando que se trata de um objeto de elevado valor monetário. Mais tarde, o relógio reapareceu em um leilão organizado pela Alexander Historical Auctions, em Maryland, Estados ingressou. Nunca antes havia Steve oferecido para o público, isto o que despertou interesse internacional. Acabou sendo vendida por mais de $1 milhão a um colecionador europeu, cujo nome não foi revelado. No entanto, o leilão não passou despercebido. Organizações judaicas de toda a Europa reagiram, com vigor. 34 líderes comunidade assinado carta à denúncia exigia a remoção do item, argumentando que a venda de relíquias nazistas banaliza o Holocausto e abre caminho para seu uso por simpatizantes do regime. Argumentavam que peças como essa deveriam ser mantidas exclusivamente em museus ou espaços educativos. O rabino Menachem Margolin, presidente da Associação Judaica Europeia, afirmou que estes vendas transformar ele horror em mercadoria e eles se despem para o objetos de dele dimensão histórica. Para ele, permitir que materiais tão carregados de simbolismo passem para mãos privadas representa uma perda coletiva da memória. Diante dessa pressão, a Casa de Leilões defendeu sua posição. O presidente da empresa, Conta Panagopoulos, ele afirmou que evitar a circulação de esses objetos, eu gostaria, em suas palavras, um crime contra a história. Segundo ele, a venda não é uma homenagem, mas sim uma demonstração de que o nazismo foi real e mortal. Ele também indicou que muitos compradores acabam doando esses itens para museus ou instituições acadêmicas, embora tenha reconhecido que alguns permanecem em coleções particulares. Para apesar de receber ameaças de morte em o dias anterior para o leilão,
Muito Panagopoulos e sua família mantiveram sua posição. Em sua visão, esses artefatos servem como evidência material, ainda que mínima, dos crimes do regime nazista. A vice-presidente da empresa, Mindy Greenstein, reforçou essa ideia ao afirmar que destruir esses objetos seria o mesmo que apagar as evidências. Ele relógio, com iniciais do ditador e um fardo simbólico excepcional, ele convertido. Então é um dos itens pessoais mais controversos já lançados no mercado. Não por sua estética ou mecânica, mas pelo que representa. O eco persistente de um poder devastador, encapsulado em um pequeno mecanismo dourado. A documentação relacionada inclui fotografias, depoimentos de veteranos e cartas de herdeiros. E um arquivo completo que certifica muito ele encontrar em Berghof como a identidade do soldado francês que o recuperou. Seu mecanismo interno foi produzido pela Lecoultre, enquanto a caixa, fabricada por uma subcontratada, foi projetada para girar 180 graus, permitindo que o mostrador seja protegido ou que a parte traseira gravada seja exibida. A estrutura ostenta marcas de ouro suíças e alemãs, sugerindo um processo de fabricação transfronteiriço, montagem na Suíça e certificação legal na Alemanha. Quanto ao design externo, o mostrador do relógio é preto, com a marca Uber em laca escura, índices aplicados em ouro e um padrão ferroviário ao redor. Ele contador de segundos para o 6. O agulhas, também dourado, adotaram um formato estilizado semelhante a uma espada. No entanto, o elemento mais marcante encontra-se no verso. Ali pode-se observar uma ornamentação multicolorida, apresentando uma suástica central rodeada por uma coroa de folhas de carvalho, e coroado por ele águia imperial usado por ele jogo nazista. Abaixo, o iniciais. As imagens de Hitler aparecem preenchidas em preto usando uma técnica de gravura negativa. Eles completam a composição 3 datas dica. Ele 20 de abril de 1889, data de aniversário de Hitler. Ele 30 de janeiro de 1933, quando era chamado chanceler, e ele 5 de março do mesmo ano, no dia das eleições federais que consolidaram seu poder. A Andreas Huber, fundada em Munique em 1856, foi uma das mais prestigiadas fabricantes de relógios da Alemanha. No início do século XX, tornou-se fornecedora oficial da corte real de Baviera e dele, fama ele consolidado rapidamente entre os policiais alemães. Seus relógios, considerados instrumentos de precisão militar, ganharam destaque em competições, eventos públicos e até mesmo nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1936. O marca montado peças com componente suíço de alto faixa, como os mecanismos Lecoultre ou as caixas de fabricantes suíços, eram então personalizados na Alemanha de acordo com as normas vigentes. Essa combinação de elementos permitia a dupla certificação, suíça e alemã, garantindo a autenticidade e a pureza do ouro. Além do relógio que tinha gravadas as datas-chave da ascensão nazista, outro símbolo material do poder de Adolf Hitler passou para mãos privadas após a guerra, o Mercedes-Benz 770K, um máquina projetado, não apenas para ele transporte, mas para projeto autoridade. Este veículo, um dos mais imponentes do Terceiro Reich, estava totalmente integrado à cenografia política do regime. Encomendado em 1938 por Erich Kempka, motorista pessoal de Hitler, este modelo exclusivo foi entregue ao ditador em 29 de julho de 1939, em Berlim. No entanto, Hitler nunca obteve uma licença para dirigi-lo. Para dirigir, ele carro era incorporado imediatamente para o aparelho cerimonial. Sua primeira aparição pública ocorreu em 6 de outubro do mesmo ano, quando liderou uma caravana cuidadosamente organizada para sua segurança e visibilidade. Com apenas 88 unidades fabricadas, o 770K tornou-se uma obra-prima da engenharia alemã. Seu motor de 8 cilindros e 7,7 litros entregava uma potência estimada em 400 cavalos. Embora teoricamente capaz de ultrapassar os 160 km por hora, sua velocidade era limitada, para 80 por razões de controlar. Para pesar do armadura, ele projeto era conversível, isso reforçava o propósito propagandístico do veículo, permitir que o Führer fosse visto em desfiles, comícios ou visitas diplomáticas. Para esse fim, uma plataforma elevada de 13 centímetros e um apoio para as mãos no para-brisa foram integrados para ajudar a manter o equilíbrio durante as manobras. Não era apenas um carro de luxo, mas uma extensão física do poder nacional socialista.
Com avançar de 5 toneladas, dele estrutura incluído compartimentos ocultos para armamento. O design imponente e funcional combinava sofisticação mecânica com simbolismo autoritário. Para isto longo de guerra, ele veículo era usado em vários atos públicos. Estava presente em 18 de junho de 1940, quando Mussolini visitou Munique, e novamente em 6 de julho, durante as comemorações em Berlim pela queda da França. Sua última menção documentada data de 15 de julho de 1943, quando foi enviado para manutenção na fábrica de Sindelfingen. Com a queda do regime, o carro foi apreendido pelas forças americanas e transferido para a França, onde era funcionário brevemente por polícia militares. Em 1946, aprovado para mãos de um empresário belga para mudar de tabaco. Pedaço depois, ele, tom americano Annie Austin, adquiriu o objeto e o doou a uma associação de veteranos na Carolina do Norte. Durante anos, ele usado em atos comemorativos antes de encontrar armazenado, esquecido, em uma garagem em agosto de 1976. Enquanto o Mercedes 770K, requisitado pelos aliados, seguia seu próprio caminho no pós-guerra, outra unidade do mesmo modelo vivenciava uma história bem diferente. Em 1948, o empresário Christopher Janus, vinculado para uma assinatura importador de Chicago, adquirido um desses veículos foi adquirido por meio de um acordo com uma empresa sueca por $35 mil. Desde o início, o objetivo era comercial. A Janus promoveu o carro como uma relíquia direta, do em volta de Hitler, afirmando que havia estive projetado por ele e usado junto para Eva Braun. Ele a apelidou, com claras intenções midiáticas, de a queridinha do Führer. As reações foram imediatas. Zoológicos, psiquiatras e até mesmo indivíduos se ofereceram para ajudar. Objetos e serviços em comum para mudar de participar em uma exposição. Janus chegar. Ele organizou mais de 150 apresentações públicas para fins beneficentes e estimou que poderia arrecadar mais de $1 milhão na época. Finalmente, em 1952, a limusine foi vendida aos colecionadores George Waterman e Kirkland Gibson, que a exibiram durante anos como o veículo pessoal do ditador. Em 1973, a história do carro tomou outro rumo quando foi vendido em um leilão da Barrett Jackson, em Scottsdale, por $153 mil, estabelecendo um recorde mundial de preço para um carro na época. Documentos históricos afirmam que este veículo em especial havia estado presente em pelo menos 42 tentativas de assassinato contra Hitler, o que aumentou seu peso simbólico. Décadas depois, foi encontrado sem identificação clara em um museu canadense, onde permaneceu em silêncio, como se seu passado tivesse desaparecido. Estive enterrado com ele. Que história inspirado para o jornalista Roberto Clara a escrever O do Diabo Mercedes, um livro que explorar como ele aura do carro oscilava entre mito, marketing e memória histórica. Entretanto, outro exemplar foi restaurado por um colecionador particular e exposto no Museu de Automóveis Históricos de Chicago. Ele manteve seu estofamento original. De couro preto, embora deles cristais veículos blindados havia estive substituído. Em 2009, foi adquirido por um milionário russo e de então mudar de mãos em 8 ocasiões. Seu último proprietário, cuja identidade foi mantida em segredo, colocou-o em leilão em 17 de janeiro de 2018. O leilão foi organizado pela Worldwide Auctioneers em Scottsdale, Arizona. O carro, lote 62, era um dos apenas 5 modelos sobreviventes e um dos 3 ainda existentes. Em posse privado. Alcançado uma oferta máximo de $7 milhões, mas a venda não se concretizou, pois o preço mínimo não foi atingido. A casa de leilões anunciou que as negociações continuariam em caráter privado. Como parte do evento, foi relatado que no dia 10% de uma quantia fim. Eu gostaria pretendido para iniciativas educacional sobre ele Holocausto, com o Centro Simon Wiesenthal como instituição beneficiária. Mas o leilão do Mercedes-Benz 770K em 2018 provocou reações imediatas, tal como acontecera pouco antes com a venda do relógio pessoal de Hitler. Enquanto alguns celebraram a preservação do veículo como um testemunho do passado, outros questionaram. Dele lugar em ele mercado de antiguidades. Entre os críticos avançar apresentou Lawrence Bell, diretor da Sociedade Histórica Judaica do Arizona, estava presente.
Ele acreditava que a obra deveria ter um propósito educativo, integrada a um espaço que permitisse a compreensão de sua função dentro do aparato de propaganda do regime nazista. Carlos Galindo Elvira, da Liga Antidifamação, concordou com essa perspectiva. Ele argumentou que um objeto com esse nível de peso simbólico deveria ser exibido em um ambiente que oferecesse contexto histórico, e não simplesmente como uma peça exótica em mãos privadas. O Preocupação não estava virando muito em torno para o oferta em si, mas para o usar e tratamento do objeto, considerando que dele exposição sem quadro interpretativo poderia trivializar os crimes do passado. No entanto, nem todos os especialistas concordaram com a magnitude simbólica desse carro em particular. Michael Rubinoff, um acadêmico da Universidade Estadual do Arizona, ofereceu uma perspectiva diferente. Um olhar avançar cético. Para dele julgamento, ele valor histórico de esse cara de veículos é relativo, visto que Hitler usou inúmeros carros semelhantes durante o Terceiro Reich. Para Rubinoff, um exemplo verdadeiramente marcante seria o carro em que o arquiduque Franz Ferdinand foi assassinado, cuja relevância histórica direta é inegável e que agora faz parte de uma exposição em Viena. O debate também abordou o risco de tais objetos acabarem nas mãos de grupos extremistas, mas Rubinoff descartado que possibilidade. Argumento que os movimentos neonazistas geralmente não possuem recursos financeiros para adquirir objetos com esse valor de mercado. Em vez disso, explicou ele, essas peças tendem a permanecer em coleções particulares de indivíduos de alto patrimônio ou em instituições com recursos suficientes para sua preservação. A controvérsia evidenciou o dilema em torno de muitos objetos ligados ao nazismo, sua relevância como prova material versus o risco de má interpretação ou exploração. Simbólico. Em ele caso do Mercedes, dele circulação público devolvido para a luz, o debate sobre o lugar que esses vestígios do passado devem ocupar na memória coletiva. À medida que outros objetos ligados ao ditador ressurgiam em mãos privadas ou instituições, vestígios de uma fase anterior de sua vida também vieram à tona, sua fracassada carreira como artista. Entre 1908 e 1913, durante sua estadia em Viena, Hitler tentou conquistar o vida como pintor, produzindo centenas de aquarelas e cartões postais. Sem embargo, a crítica e o mercado mostraram-se indiferentes a ele. Suas obras, de estilo acadêmico e sem características de vanguarda, passaram despercebidas por décadas. Depois do colapso do Terceiro Reich, muitos de suas peças eram recuperados. Em junho. Em 2015, a casa de leilões Weidler, sediada em Nuremberg, vendeu um lote de 14 obras atribuídas a Hitler, pinturas, desenhos e aquarelas, por um total de quase 400 mil euros. A peça mais valiosa foi uma vista do castelo de Neuschwanstein, que alcançou 100 mil euros e foi comprada por um comprador chinês. Outra pintura, Vase mit Blumen, datada de 1912, ele vendido por 73 mil euros. Os compradores, de acordo com o lar de leilões, eles não eram admiradores do nazismo, mas sim investidores interessados em arte de alto valor, provenientes de países como Brasil, Emirados Árabes Unidos, França e Alemanha. Naquele mesmo ano, em novembro, uma aquarela intitulada A Antiga Prefeitura, supostamente feita entre 1914 e 1915, era vendido por 130 mil euros. Não todos os operações. No entanto, tudo correu sem controvérsia. Uma pintura floral foi retirada em março de outro leilão em Los Angeles, organizado por Nate D. Sanders, sem qualquer explicação. Em fevereiro de 2019, outro leilão organizado pela Weidler teve menos sucesso. 5 paisagens atribuídas a Hitler, com preços iniciais entre 19 mil e 45 mil euros, não encontraram compradores. Entre as obras não vendidas estavam uma vista de um lago alpino e uma pintura, que mostrou um cadeirão de vime com um suástica. O lar de leilões. Ele explicou os motivos da falha, embora tenha deixado em aberto a possibilidade de oferecê-las novamente no futuro. A controvérsia em torno do mercado de obras de arte atribuídas a Adolf Hitler intensificou-se em 2019 com novos casos de suspeita de falsificação. Em fevereiro daquele ano, procuradores alemães confiscaram 63 obras assinadas com as iniciais de Hitler, algumas das quais nem sequer se destinavam a leilão. A operação fez parte de uma investigação sobre alegadas falsificações, fraude e falsificação documentário.
O fiscal Antje Gabriels Gorsolke declarado que, caso as suspeitas sejam confirmadas, a cadeia de propriedade será rastreada para determinar se houve intenção de enganar por parte dos intermediários ou vendedores. Entretanto, a polícia de Berlim fez uma busca na casa de leilões Kloss, onde 3 aquarelas de paisagens, datadas entre 1910 e 1911, seriam leiloadas. A ação ocorreu após uma denúncia de um cidadão. Sobre dele possível falsidade, o funciona eram retiradas antes de oferta. Cada um deles tinha um preço inicial de 4.000 euros. A porta-voz da polícia, Patrícia Bremer, confirmou que a autenticidade dos certificados que acompanham os artefatos está sendo investigada. Esses documentos, emitidos entre 2017 e 2018, havia estive assinado por ele, grafólogo Estados Unidos Frank Garo, quem defendido validade de assinatura por dele, coerência caligráfico e aparente espontaneidade. Não, no entanto, nem o origem de funciona nenhum, o documentação suplementar, eram esclarecido publicamente. Embora ele lugar web do evento mostrou certificações, não oferecido detalhes e informações adicionais sobre a origem. Ele porta-voz de o lar de leilões, Heinz Joachim Maeder, ele mostrou cético respeito ao valor estético das aquarelas. Em declarações a Reuters, ele afirmou que elas não eram notáveis por sua qualidade artística, mas unicamente pelo nome do artista. Ele comparou o nível delas ao dos artistas de Rua do Sena, alegando que a maioria as superaria sem dificuldade. Na Alemanha, a legislação permite a venda de obras atribuídas a Hitler, desde que não incluam símbolos do regime nazista. Sem embargo, mídia como ele Frankfurter, o jornal Allgemeine Zeitung, alertou para a proliferação de falsificações. Muitas peças parecem estar assinadas como para Hitler, mas dele a autenticação prossiga a ser um desafio técnico. Stefan Klingen, do Instituto Central de História do Arte em Munique, ele apontou que ele, ditador, tive um nível semelhante ao de um amador sem formação e que suas obras eram dificilmente distinguíveis de milhares de outras produzidas em massa naquela época. Apesar de seu mérito técnico limitado, as obras continuam a gerar debate devido à sua conexão direta. Com ele passado nazista, ele estima que Hitler chegar para pintar unhas 2.000 peças antes de Primeira Guerra Mundial. Ele tentou, sem sucesso, ingressar na Academia de Belas Artes de Viena por 2 vezes. Em uma conversa citada pela revista Life em outubro de 1939, ele disse a um diplomata britânico que se considerava um artista, não um político, e que sua intenção era se aposentar para pintar assim que a questão polonesa fosse resolvida. Depois do Portas de Bogensee, o dobro-vida de José Goebbels. Após os vestígios materiais deixados por Hitler, os pertences de seus colaboradores mais próximos revelar outra dimensão do pod nazista, o fusão entre privilégio, propaganda e a vida privada. Um dos casos mais reveladores é o de Joseph Goebbels e seu refúgio em Bogensee, um lago cercado por florestas em Brandemburgo. Lá, em 1936, ele recebeu um terreno de 17 hectares de presente de aniversário de 39 anos, oferecido pela administração de Berlim como um gesto de gratidão. Sobre que chão ele construiria dele residência rural, baixo os planos de Henrique Schweitzer e sob a supervisão do arquiteto Hugo Constantin Bartels. Concluída em 1939, a casa combinava uma fachada de pedra natural, com um telhado de 2 águas. Inicialmente possuía 30 cômodos, mas a propriedade foi ampliada em fases sucessivas. Ao final da guerra, a vila contava com um total de 40 quartos, outros 70 para funcionários, uma sala de cinema de 100 metros quadrados, uma estação de tratamento de água, sistemas de ventilação ocultos, janelas retráteis e um bunker subterrâneo totalmente equipado. A mansão, cofinanciada pela produtora UFA, era um ponto de encontro frequente para atores e diretores de cinema alemães. Zara Leander, Emil Jennings e Heinz Rühmann se hospedaram lá. Goebbels a chamava de Vila Bogensee e afirmava em seus diários que era o único a residir lá, lugar onde poderia ler e trabalhar sem interrupções. Sem embargo, isolamento não era um espaço limitado a retiros intelectuais. A partir do início de 1936, a vila também serviu de cenário para seus encontros extraconjugais. Um dos episódios mais conhecidos envolveu a atriz checa Lida Barová. Segundo o seu relato, conheceu para Goebbels enquanto ele estava passeando com um garotinho pequeno, um de deles filhas.
O ministro apresentou-se cordialmente e afirmou ter acabado de adquirir a propriedade vizinha, embora na realidade tivesse sido um presente do Estado. Baarová, jovem, loira e carismática, encaixava-se nos padrões de beleza promovidos pelo regime. Na época, ela morava com o ator Gustav Fröhlich, perto dos estúdios Babelsberg, não muito longe de Bodensee. Apesar de sua imagem pública de homem de família, Goebbels raramente visitava a vila acompanhado de sua esposa Magda ou de seus filhos. As tensões conjugais aumentaram até que ela pediu o divórcio, o que levou à intervenção direta de Hitler, que exigiu sigilo absoluto. Nesse mesmo contexto, seu relacionamento com Lida Baarová, iniciado em 1936, se aprofundou e logo se tornou motivo de escândalo nos círculos mais próximos do poder nazista. Durante 2 anos, eles mantiveram uma ligação sustentado por encontros frequentes em Bodensee. Goebbels até criado a possibilidade de separar de Magda para casar com a atriz, mas o responder de Hitler era corte. Magda, para o descobrir a infidelidade, ele o confrontou depois de reunir os nomes das mulheres que frequentavam a vila. Baarová estava entre elas. Goebbels afirmou em seus escritos que, se necessário, estava preparado para renunciar aos seus cargos, mas não desistir para a relação. Não, no entanto, prazo em conformidade à ordem do Führer, e em uma postagem posterior, ele observou que dedicar seu tempo ao trabalho era o melhor remédio após esse sacrifício pessoal. Pouco depois, a Gestapo obrigou Baarová a deixar a Alemanha. Ela foi enviada para Praga. No final da guerra, foi presa e condenada por colaboração. Sua execução foi suspensa em 1946 após a intervenção de um agente de artistas, com quem ela se casou posteriormente. Eles viveram exilados entre a Espanha e a Argentina. Anos mais tarde, ela recordou ter destruído todas as fotografias que os ligavam e carregavam a culpa daquele relacionamento. Goebbels havia escrito sobre sim, mesmo que era um infortúnio para mulheres, e que toda mulher que se apaixonasse por ele acabaria sofrendo. Que variedade entre fragilidade íntimo e controlar público, não era outra pessoa para dele maneiras de exercício poder. Apesar da claudicação causada pela poliomielite na infância, ele demonstrava uma autoridade firme. Compensatório deles limitações físico com um desejo constante de controlar. Ele regulamentava cada detalhe, desde o conteúdo dos noticiários até a apresentação dos atores. Ele chegou a impor regras estéticas relativas a roupas e penteados nos sets de filmagem. Em sua visão do mundo, ele alegou que o massas eles queriam ser dirigido e que ele decepção era uma parte essencial dessa relação com o poder. Era de que mesmo residência que em 1943 escreveu ele discurso que marcaria um ponto de inflexão em o propaganda do regime. Ele chamado para o Guerra Total, pronunciado em o evento, realizado no Palácio dos Esportes diante de uma multidão de mais de 40 mil pessoas, foi gravado. Por ele ter Goebbels como um de demonstrações avançar intenso de fervor que ele havia testemunhado. Que lugar, de onde Goebbels rascunha discursos incendiários e cortar uma imagem de poder absoluto, entrou em uma nova fase após sua morte em 1945. Poucos dias após o suicídio do casal e o assassinato de seus 6 filhos, a vila foi ocupada pelo Exército Vermelho. O tropa soviético permaneceu lá aproximar de 1 ano e ele espaço que havia outrora um símbolo da propaganda nazista foi gradualmente transformado. Com a consolidação da República Democrática Alemã, as autoridades comunistas alocaram ele propriedade para o Juventude do Jogo. Lá ele estabelecido uma escola de treinamento político com instalações residenciais. Uma fotografia da época mostra uma aula ministrada na mesma vila onde Goebbels organizava reuniões do regime. O prédio, antes reservado ao aparato nazista, tornou-se, assim, um instrumento de doutrinação comunista. Depois, a reunificação de Alemanha em 1990, ele complexo aprovado para ser propriedade do Estado Federal de Berlim. Sem embargo, para isto longo de avançar de 3 décadas, autoridades. Eles não conseguiram encontrar um uso estável para a propriedade. Em 2000, a vila estava abandonada por completo. De então, a vegetação a invadiu os exteriores. As estruturas deterioraram-se e o cinema, onde eram exibidos filmes de propaganda, permanece inutilizável. Em 2015, foi criada uma associação com o objetivo de transformar o local em um centro internacional.
de estudos para acadêmicos originário de zonas em conflito. A iniciativa não teve sucesso. Enquanto isso, o Estado de Berlim continua a alocar entre 150 mil e 300 mil euros anual, colocar prelúdio apenas para evitar ele colapso do prédio. Os custos de restauração são considerados proibitivos, e o debate sobre se vale a pena preservar um símbolo do passado nazista permanece sem solução. A isso se soma o temor persistente de que o imóvel atraia o interesse de grupos extremistas. Por esse motivo, as autoridades rejeitam sua venda direta. Birgit Möhring, diretora da entidade pública responsável pela gestão imobiliária, afirmou que o principal risco não pode verificar ele usar futuro do terra. Para evite isso, apenas ele considerar a possibilidade de contratos de arrendamento de longo prazo com condições rigorosas. Seguindo a mesma linha de raciocínio, a porta-voz Marlies Mache enfatizou que qualquer oferta deve incluir clareza e destino oferecido do complexo. Ele, contrato atual, estabelece um usar prazo obrigatório de apenas 10 anos, o que deixa em aberto a possibilidade de que, ao final do prazo, a propriedade possa passar para as mãos de terceiros por meio de figuras jurídicas interpostas. Poderia, ele ministro de Financiar Berliner, Stefan Evers, proposto entregar gratuitamente a vila estava aberta a quem apresentasse um projeto com utilidade social. A iniciativa gerou uma avalanche de candidaturas, de propostas, entre eles o de um dermatologista interessado em abrir um centro produtos para a pele e vários especuladores imobiliários. Todos foram rejeitados, até ele movimento extremista Reichsbürger, cujos membros eles têm estive processado. Por tentar derrubar o Estado, ele enviou uma proposta formal que foi imediatamente rejeitada. Dentre as poucas propostas consideradas promissoras, destacou-se a apresentada pela Associação Judaica Europeia. Seu presidente, o rabino Menachem Margolin, enviou uma carta ao comissário Evers, sugerindo a transformação da vila em um centro dedicado à liberdade de expressão, e para o luta contra ele odiar. Em uma missiva, Margolin expressar que lugar anteriormente usado para espalhar ele mal, poderia vez em um espaço consagrado para promover Evers, descreveu a proposta como valiosa, embora tenha salientado que o principal obstáculo continua sendo a falta de financiamento. Caso não seja encontrada uma solução sustentável, o governo não descarta a demolição do edifício. De acordo com o Vila de Bogense, ele degradado com ele aprovado do tempo, os diários pessoais de Joseph Goebbels desencadearam uma batalha judicial que, mais uma vez, colocou seu nome no centro da controvérsia. Décadas após o fim do Terceiro Reich, seus diários meticulosamente escritos e repletos de confissões tornaram-se a base para uma biografia acadêmica do historiador Peter Longerich. O livro, publicado na Alemanha em 2010 e posteriormente em inglês pela Penguin Random House UK, provocou um debate inesperado. Tem que a família de um criminal de guerra receber benefícios por os direitos de autor de seus escritos? A disputa legal começou quando a editora Sidler, parte do grupo Random House Germany, usou extensos trechos dos diários sem compensar os herdeiros de Goebbels. Inicialmente, ele havia acordado um 1% do preço líquido de oferta como realeza, mas o editorial anulado ele acordo antes de publicação, alegando que pagar para os herdeiros era eticamente inaceitável que um oficial nazista de alta patente fizesse isso. A pessoa que liderou o processo foi Cordula Schacht, filha de Hjalmar Schacht, o ex-ministro de Economia do Terceiro Reich, que era absolvido em Nuremberg, e titular jurídico do direito sobre os escritos de Goebbels. Como representante do herança, exigido que o contrato original seja respeitado, argumentando que a renda deve ir para os herdeiros legítimos, supostamente descendentes dos irmãos do ministro da propaganda. A editora, por sua vez, propôs doar os direitos autorais a uma instituição dedicada à preservação do gênero. Memória do Holocausto. Sem embargo, Schacht rejeição que opção, insistindo em que a propriedade intelectual deve seguir seu curso legal habitual, sem exceções por razões morais. Em julho de 2015, o Tribunal Regional de Munique decidiu a favor da família de Goebbels. Ordenou o pagamento dos direitos autorais estipulados, embora tenha observado que os direitos expiraram no final daquele ano, limitando, assim, o impacto da decisão a este caso específico. Para a defesa da Random House, a decisão foi um golpe simbólico. Rainer Dresen, consultor jurídico.
Do conjunto, declarado que dia era triste para a Alemanha e crítico que ele aplicaria um quadro legal sem considerar o peso ético da questão, numa lógica que, nas suas palavras, lembrava as defesas técnicas usadas pelos antigos líderes nazistas. O editorial anúncio dele intenção de apelo ou decisão tendo em vista ele, Tribunal Supremo Alemão, não porque o consequências financeiro, mas por isto que considerado um precedente problemático do ponto de vista legal e moral. O leilão de O Manuscritos Pessoal de Goebbels anunciou por Alexandre leilões históricos, não apenas atraído a atenção de colecionadores e pesquisadores, mas também as críticas vieram de vozes ligadas à memória do Holocausto. Entre elas, a do jurista Menachem Rosensaft, vice-presidente da Associação Americana de Sobreviventes Judeus do Holocausto, e deles descendentes. Para ele, mercado esse cara de documentos era uma forma de lucrar com os símbolos do horror nazista. Rosensaft salientou que este não era um incidente isolado. Um ano antes, a mesma casa de leilões havia vendido os diários de Joseph Mengele, o médico que realizou experiências em campos de concentração. Na sua opinião, materiais deste tipo deveriam fazer parte de arquivos institucionais para fins educativos e não circular por canais privados, onde poderia terminar em mãos de admiradores do regime qualquer, ser tratados como relíquias ideológicas. De organização de o leilão, conta Panagopoulos respondeu com firmeza. Ele alegou que a maioria dos compradores são particulares que pretendem doar os documentos a museus ou centros de documentação histórica. Segundo sua experiência, grupos extremistas normalmente não têm acesso a esse tipo de peça, nem interesse genuíno nela. Ele acrescentou que a autenticidade e o conteúdo dos manuscritos de Goebbels não foram questionados. Prossiga a ser em ótimo papel um estranho, já que por muito pouco, 10%, a estive traduzido devido à complexidade da caligrafia original. Para fortalecer dele posição, Panagopoulos mencionado que em ele caso de o diário de Mengele, o comprador, era um cidadão judeu que expressou a intenção de doar os objetos a uma instituição de pesquisa. Ele também afirmou que seu lucro pessoal com a transação foi limitado, estimado entre 15 mil e 20 mil dólares, e que destinou uma parte desse valor a um memorial de guerra. Para a qualificação funcionários, ele se lembrou que dele pai era originalmente de uma cidade grego devastado durante a ocupação alemão, afirmando que nunca ele agiria de forma leviana em relação ao legado do nazismo. Apesar dos argumentos, as críticas continuaram. O dilema de como lidar com os documentos privados de figuras-chave do regime nazista permanece sem solução. Para alguns, são peças-chaves para entender os mecanismos do pod totalitário. Para outros, representam uma ameaça se estiverem desconectadas do contexto que lhes dá significado. Leilão para o Reichsmarschall. Ele destino de deles posses. Seguindo o destino das propriedades de Goebbels, o rastro material deixado por Hermann Göring revela outra dimensão do legado nazista, uma mistura de fetichismo, memória histórico e mercado. Em setembro de 2019, um uniforme atribuído ao antigo comandante da Luftwaffe era oferecido em leilão por Parada Antiguidades, em o cidade britânico de Plymouth. A peça de roupa, de um tom cinza claro característico, havia sido adquirida anteriormente de um museu particular na Suíça e apresentava claros sinais de uso, manchas de suor, desgaste nos botões e dobras que correspondiam ao corpo robusto de Göring. Ele, proprietário do estabelecimento, John Cabello, ele explicou que ele uniforme era confeccionada pelo alfaiate vienense Tiller, especializado em vestuário para oficiais de alta patente do Terceiro Reich. Esta peça, ao contrário dos uniformes de gala produzidos nos primeiros anos do regime, apresentava um acabamento mais discreto, provavelmente devido à escassez de materiais em tempos de guerra. Cabello interpretou esse detalhe como uma tentativa deliberada de Göring de evitar ostentação em uma época de privações generalizadas. O conjunto incluía uma túnica, calças, suspensórios e um cap de oficial, este último uma réplica, além de um cinto autêntico, embora não diretamente associado ao marechal. Especialistas em uniformes confirmaram que a peça foi usada pelo próprio Göring. Desgaste, desigual em ele bolso esquerda indicado um gesto usual, lugar o mão lá durante suas aparições públicas. O preço inicial estimado era de 85 mil libras. A iniciativa provocou uma reação imediata.
Jonathan Arkush, do Conselho de Deputados dos Judeus Britânicos, classificou a venda como repugnante e exigiu a destruição do uniforme. Ele lembrou que Plymouth foi alvo dos bombardeios aéreos de Göring. A rabina Laura Janner Klausner alertou que tais objetos podem acabar funcionando como símbolos. Ideológico para setores nostálgicos do nazismo. Cabelo em responder, ele argumentou que reconhecer o valor histórico não implica endossar seu conteúdo simbólico. Anos antes, em junho de 2016, o Lar Hermann, histórico em Munique, também oferecido pertences pessoais de Göring. Entre eles, uma cueca de seda com suas iniciais, bordado, raios X, e ele caso metal que continha o cápsula de cianeto que ele usou o objeto para cometer suicídio 2 horas antes de ser executado após os julgamentos de Nuremberg. O leilão incluído, além do mais documentos médicos de Hitler, roupas com bolsos armas reforçadas, fotos secretas do arquivo de Robert Kempner, transcrições de escutas telefônicas de prisioneiros em Nuremberg e até fragmentos das cordas usadas nas execuções. Do 16 de outubro de 1946. Também ele oferecido malho de madeira usado pelo juiz americano Robert H. Jackson durante o julgamento, posteriormente entregue a Thomas J. Dodd. As críticas foram imediatas. O Conselho Central dos Judeus na Alemanha, liderado por Joseph Schuster, classificou a venda como escandalosa e ofensiva e exigiu sua suspensão. Eles alegaram que esses objetos eles deviam preservar em instituições públicas. Eles não deveriam ser vendidos em mercados privados, onde poderiam ser glorificados por extremistas. O próprio prefeito de Munique pediu o cancelamento do evento por razões éticas e de segurança. A Hermann Histórica defendeu suas ações. Em um comunicado oficial, a empresa afirmou que operava sob padrões rigorosos, vendendo exclusivamente para museus, arquivos e colecionadores autorizados. Argumentou que seu trabalho facilitava o acesso de pesquisadores a artefatos autênticos do passado e que muitos dos objetos que aprovados por eles mãos hoje fazem parte de coleções de museus renomados. Grande parte do material veio da coleção particular do Dr. John K. Latimer, o médico americano que supervisionou os réus nazistas durante os julgamentos de Nuremberg. Durante que tempo, Latimer compilado documentos, efeitos pessoal e itens médicos que permaneceram em sua posse até sua morte. Avançar lá de o leilões público e o controvérsias ética que cercar deles objetos. Entre os objetos pessoais, um dos artefatos mais íntimos ligados a Hermann Göring reapareceu no mercado, um anel de ouro com forte valor simbólico que pertenceu à sua primeira esposa, Karin Göring. Esta joia representa não apenas uma peça única devido ao seu trabalho artesanal e design, mas também uma janela para a vida pessoal do líder nazista. Karin Fock, nascer em Estocolmo em 1888, veio de uma família aristocrática ela tinha ascendência sueca e irlandesa. Casou-se com o barão Niels von Kantzow em 1910 e teve um filho em 1922. Nesse mesmo ano, conheceu Göring, então piloto civil na Suécia. Embora ainda fosse legalmente casada, o relacionamento progrediu rapidamente. Após o divórcio em dezembro de 1922, casaram-se no início de 1923. O anel foi um presente de Karin para Göring pelo seu aniversário, em 12 de janeiro daquele ano. Mesmo ano. Elaborado em ouro de 18 quilates, incluído uma participação especial escultura para a mão com a figura do rei Leônidas, símbolo da coragem que ela atribuía ao marido, estava dentro. A dedicatória, escrita em alemão, dizia: para o seu aniversário, de sua amada Karin, juntamente com a data e o local de entrega, 12 de janeiro de 1923, Estocolmo. Esse papel de ótimo tamanho era o primeiro objeto pessoal que Göring o guardaria com genuína devoção. No entanto, Karin nunca teve boa saúde. Após a tentativa fracassada de golpe em Munique, o casal exilou-se brevemente na Suécia. Embora Karin simpatizasse ativamente com o NSDAP, dele doença médico, marcado por tuberculose limitado dele exposição público. O morte de dele mãe em setembro de 1931, agravado dele estado, e pedaço depois, ele 17, em outubro, ele faleceu aos 42 anos após sofrer um ataque cardíaco. Göring deixar de vestir ele anel depois dele morte, temendo dano ele delicado participação especial.
Isto ele primeiro a colocou em um pequeno santuário particular em Berlim e mais tarde a transferiu para Karin Hall, a monumental residência que construiu em memória de Karin. Seus restos mortais foram trazidos da Suécia para um mausoléu na propriedade, onde até Adolf Hitler compareceu ao funeral como gesto de admiração. No final da guerra, com a chegada iminente do Exército Vermelho, Göring ordenou que Karin Hall fosse dinamitada, para evitar que caiu em mãos soviéticos. Depoimentos. Não confirmado. Eles alegam que soldados profanaram o mausoléu e que o crânio de Karin foi zombado, em uma cena supostamente gravada em vídeo e mostrada ao próprio Göring. Embora isso ainda não tenha sido verificado, reflete a brutalidade simbólica do fim do conflito. Décadas mais tarde, o anel foi encontrado perto do castelo de Weldenstein, um dos esconderijos. Usado por Göring para preservar objetos de valor, convencido de que a guerra terminaria com negociações de cavalheiros, como na Primeira Guerra Mundial. Ele não previu os julgamentos de Nuremberg, nem a transformação radical do sistema jurídico internacional. Esta joia está atualmente disponível no mercado por $6.500. Ela é descrita como um papel exclusivo por dele tamanho, projeto e contexto histórico, muito diferente para o descansar das inúmeras joias que Göring acumulou ao longo da vida. Durante anos, essas relíquias refletiram sua necessidade de afirmação pessoal, emocional e estética. Mas com o passar do tempo de guerra e o iminente derrubar do regime, que dimensão íntimo cedeu aprovado para uma luta desesperada pelo controle do poder. Dentre os documentos que demonstram o colapso final do Terceiro Reich, um se destaca, por dele fardo simbólico e política. Ele telegrama enviado por Hermann Göring para Adolf Hitler na noite de 23 de abril de 1945. Escrita em um formulário militar, com o carimbo vermelho de secreto, a mensagem representava uma tentativa direta de ativar o decreto de sucessão assinado anos antes pelo próprio Führer. Göring alegou ter recebido informações do general Karl Kohler de que Hitler havia delegado algumas de suas decisões, sugerindo que, se negociações fossem iniciadas com o aliados, ele seria melhor posicionado que ele, Führer, isolado em ele bunker de Berlim. Dada a gravidade da situação e a possível ruptura das comunicações, Göring estabeleceu uma condição clara. Se não recebesse uma resposta antes das 22 horas, presumiria que Hitler não tinha mais liberdade de ação, o que legalmente lhe permitia ascender à liderança de acordo com o decreto de junho de 1941. O texto refletia uma mistura de determinação política e linguagem reverente. Göring expressou que não conseguia descrever em palavras seus sentimentos em relação a Hitler naquele momento e concluído desejando-lhe proteção divino. Para pesar do tom submisso, ele gesto foi percebido como uma ameaça direta. Quando a mensagem chegou ao Führerbunker, a reação foi imediata. Hitler, já emocionalmente instável, interpretou o telegrama como um ato de alta traição. 2 dias depois, ele 25 de abril, pedido que Göring, resignado para todos deles cobranças baixo, o prometendo preservar sua vida. Ele também instruiu a SS a prendê-lo em sua residência em Berchtesgaden. A ordem foi instigada por Martin Bormann, que aproveitou a oportunidade para enfraquecer um dos últimos membros remanescentes do círculo interno original. José Goebbels voltar que interpretação, declarando que todos em torno para Göring cheirava a traição. Apenas Walter Hewell, oficial de ligação do Ministério das Relações Exteriores, tentou oferecer uma interpretação mais pragmática. Argumentou que as linhas de comunicação estavam entrando em colapso e que era razoável antecipar um vácuo de comando. Apenas 5 dias depois, outra fissura abalou o bunker. Em 28 de abril, Hitler soube que Heinrich Himmler também estava tentando negociar com os aliados. A reação foi brutal. Ele ordenou que seus prender prisão imediato e ele tiroteio de Hermann Fegelein. Albert Speer, em suas memórias, ele identificou o telegrama de Göring como o primeiro sintoma visível do colapso total da liderança nazista, uma cadeia de traições que selou o colapso moral e político do regime. O telegrama que desencadeou a ruptura definitiva entre Göring e Hitler não se perdeu nos arquivos do Reich. Ele foi recuperado pelo capitão americano Benjamin M. Braden, que após acessar os restos do bunker, o guardou como lembrança junto com outros documentos. Ele permaneceu décadas salvo em Daly Lar, em Carolina do Sul, até que seu filho, anos avançar tarde, isto mostrou para Daly professor de história em O Cidadela.
Ele, Dr. Robert Ricke, especialista em língua alemã e ex-membro da equipe militar presidencial. Ricke sugeriu usar os documentos como base para uma tese e, em gratidão, recebeu o telegrama original e um convite impresso de Hitler. Durante um ano sabático em 1978, Oxford confiou o documento a um amigo. Nessa altura, o papel já apresentava sinais de deterioração. Um rasgo vertical, reparado com fita adesiva e uma caligrafia datilografada quase ilegível em algumas áreas. Ricke acompanhou o documento com uma nota manuscrita sobre a sua proveniência, posteriormente autenticada pelo seu filho. Este item, juntamente com outros do mesmo lote, foi mencionado pelo historiador David Irving na sua biografia de Göring. Décadas mais tarde, o documento ressurgiu. Em 2015, foi leiloado em Nova York. Por Alexandre Histórico Leilões, alcançando avançar do dobro do valor oferecido, 35.600 libras. O leilão colocou um museu americano contra um colecionador europeu. Segundo o presidente da Casa de Leilões, Bill Panagopoulos, sua importância reside em ter cristalizado ele momento exato em que ele desmoronado o lealdade interno do regime. Ele acrescentou que Bormann explorou esse texto para isolar ainda mais Hitler de seu próprio partido, colaboradores, e que ele valor histórico do telegrama excedeu qualquer objeto simbólico da época. Enquanto alguns dos itens mais icônicos de Göring percorreram museus e casas de leilão internacionais, outros permaneceram ocultos até recentemente. Um deles veio à tona em 2011, quando a Druett's, em Londres, anunciou a venda de uma caixa de charutos personalizada, feita exclusivamente para o Marechal do Reich. O lote, avaliado em até 500 libras, incluía 2 charutos intactos, ainda preservados em seus tubos, de vidro selado com cortiça e envolto em papel prata. Também isto acompanhado por uma fotografia em branco e preto com a assinatura do Ter Göring, querido entre 200 e 300 libras. A tampa da caixa exibia uma inscrição clara Sonderfertigung Reichsmarschall Hermann Göring, juntamente com suas iniciais, seu brasão pessoal e o nome da empresa de tabaco de Berlim, que o preparado pela Gildemann Litta. De acordo com Malcolm Claridge, especialista em objetos militares de lar de leilões, esses artigos eles ofereceram uma conexão direto com a figura do líder nazista, conhecido por seu estilo teatral e gosto pelo luxo. Göring cultivava uma imagem deliberadamente ostentosa. Gostava de ser chamado de Homem de Ferro, apreciava banquetes suntuosos, vinhos finos e viajava pela Alemanha em seu famoso Mercedes azul, conhecido como Ganso Azul. O charuto fazia parte de sua presença de palco, um símbolo de poder e refinamento. Claridge resumiu o valor da descoberta da seguinte forma: ter em mãos um deles, puro, ainda sem luz, era como segurar um fragmento parte tangível da história. Pouco depois de vários itens pessoais de Göring circularem por casas de leilão privadas, parte desse mesmo legado ressurgiu em uma exposição pública. Em abril de 2014, o Museu da Libertação Nacional em Groesbeek, na Holanda, apresentou uma mostra que incluía os famosos charutos do Marechal do Reich, acompanhados por um exemplar autografado de Mein Kampf, de Hitler. Ambos os objetos foram capturados em 1945 pelas forças americanas. Durante a detenção de Göring, quem em que momento ele encontrado escondido em um castelo austríaco. Esse espuro, preparado com tabaco originário de Sumatra por uma empresa alemães, eles eram entregue como presente em agosto de 1941, em completo ofensiva aéreo sobre Reino Unido. Segundo o museu, ele pode tê-las acendido enquanto refletia sobre os reveses sofridos pela Luftwaffe contra os caças britânicos. A origem das peças foi documentada em um arquivo pertencente a Louis Otto, um oficial holandês que ele fez com esses objetos depois o render alemão. Décadas mais tarde, seu filho os doou ao museu para preservação e exibição permanente. Para a extensão que ele aprofunda-se em ele, o universo de objetos pessoal ligado para Hermann Göring, criou uma peça que exemplifica, como poucas, seu gosto pela ostentação aliada ao simbolismo. Trata-se de uma caixa para guardar charutos de alta qualidade, resgatada de sua cabana de caça conhecida como Emmy Hall, localizada na floresta de Hominten. Heide. Esse lugar, frequentado por elite do regime, era abandonado durante a retirada alemã diante do avanço do Exército Vermelho. Um guarda florestal perto de Göring removeu discretamente a caixa, que mais tarde foi vendida em leilão na Alemanha e acabou nas mãos de um colecionador particular.
O design desta caixa revela a fusão do pessoal e do político. Na parte superior esquerda, exibe-se o brasão de Göring, enquanto à direita aparece o da família de M. Sonnemann, sua segunda esposa. No centro, um alce com uma suástica giratória entre os chifres evoca Santo Huberto, figura associada à caça e usada em diversos contextos, por ele ter Hitler como símbolo de misticismo germânico. Justo abaixo do é possível ler uma inscrição no animal com o nome da fazenda e o ano, Reichsjägerhof, Rominten, 1936. A parte interna do fecho tem gravado o nome M. Hall, emoldurado por uma corrente de 75 folhas de carvalho esculpido para a mão. Cada um dos cantos exteriores, a caixa é marcada com suásticas em relevo. O interior é revestido com madeira de cedro para preservar a qualidade dos charutos, e as laterais são construídas com painéis de chifre de alce cuidadosamente esculpidos. Com unhas medidas de aproximadamente 23 por 18 centímetros e uma profundidade de 4,5 anos, esta caixa não servia apenas como recipiente para o melhor tabaco, mas também como reflexo de uma estética projetado para projeto Pod, dele preço em ele mercado atual. Seu valor gira em torno de $12.500 e é considerada uma peça única devido ao seu valor simbólico, ao seu acabamento detalhado e ao contexto histórico de onde provém. Durante sua carreira, Göring foi considerado o sucessor natural de Hitler e viveu uma vida de luxo em sua propriedade em Schorfheide, ao norte de Berlim. Apesar de sua riqueza, acumulada por meio de pilhagem e saques, ele acabou sendo desacreditado pela incapacidade da Luftwaffe de resistir aos bombardeios aliados. Sua morte em outubro de 1946, por meio de uma cápsula de cianeto, conquista introduzirem dele célula, colocar fim para um caminho marcado por ele excesso e o queda. Embora seu legado seja inseparável da violência do regime que ele ajudou a sustentar, os objetos que ele deixou para trás continuam reaparecendo, sendo disputados entre aqueles que buscam preservar a memória histórica e aqueles que os veem apenas como itens de colecionador.